Vocês querem que a metria vá embora? Showmetria! Showmetria! Essa foi demais, cara. Eu sou ótimo, gente. Tudo bem com vocês? Professor Cabim, mais uma vez com vocês. Vamos trabalhar hoje geometria, para mudar um pouquinho. Mas estamos adentrando a geometria do espaço, geometria espacial. Para se falar em geometria espacial, sim, matematicamente, corretamente falando, temos que primeiro falar da geometria espacial de posição, que cria os elementos que você usa para desenhar os objetos. Tá? Vamos começar com isso. É uma aula assim, um pouco teórica, mas mesmo assim, acredite, cai em vestibulares do tipo do Enem. Nos outros também, né? Vamos lá. Geometria de posição. O que ela tem de especial? O que é posição? Você vai analisar a posição dos objetos. Uma coisa para você entender a ideia geral. A matemática formal, ela se baseia nesses quatro pontos aqui, basicamente. Conceito primitivo, postulado ou axioma, definição do teorema. Conceito primitivo é uma coisa que você não define, você aceita. Aceita por quê? Porque Deus quis. Postulado ou axioma é uma verdade que você não precisa demonstrar, você não tem que aceitar, porque ela é óbvia. Tá? Definição. A definição você vai usar quando surgir elementos novos além dos conceitos primitivos. Eles são formados a partir dos conceitos primitivos, dos postulados, e você define como que eles são. E o teorema é uma verdade que você afirma, mas você pode demonstrar da onde ela vem, usando as informações anteriores, tá? Definição, postulado e conceito primitivo. Então, para entender isso aqui na geometria de posição, quais são os conceitos primitivos da geometria de posição? Ponto, reto e plano. Se eu falo ponto, você não pergunta o que é um ponto. Você já sabe o que ele é, intuitivamente. Reta também e plano também. Então você já tem essa ideia primitiva. Tentaram, assim, criar uma definição razoavelmente assim, mas não é definição, tá, gente? Para você entender qual que é a ideia do ponto. Ponto é aquilo que não tem dimensão. É mais ou menos como o Euclides falou nos elementos, tá? Para falar o que era ponto, reto e plano. Mas não é uma definição perfeita. Ponto é aquilo que não tem dimensão, nem comprimento, nem largura, nem espessura. Representação que a gente vai fazer na matemática. Letra maiúscula, A, B, C, do alfabeto nosso, tá? Reta é aquilo que tem uma só dimensão, infinita. Quer dizer, o que tem só uma dimensão? Só tem comprimento. Mas para lá, isso aqui só tem uma dimensão também. Não, gente, porque você está mexendo em comprimento e largura. Uma dimensão é uma direção só. Esse é o conceito de reta. Mas isso ainda não é uma definição perfeita, tá? Só para você ter uma ideia mais ou menos do que é uma reta. E representação, letra minúscula do alfabeto. E plano é aquilo que só tem duas dimensões e também é um objeto infinito. Vamos representar pelas letras gregas do alfabeto na forma minúscula, alfa, beta, gama. Postulado e axioma, como eu já falei, são verdades que você afirma, né, e não demonstra. Por exemplo, postulados da existência, que Euclides afirma. Numa reta e fora dela, existem infinitos pontos. Você não tem que provar. Por quê? Porque é uma coisa evidente pela própria construção do objeto. Então eu tenho infinitos pontos numa reta e infinitos pontos fora dela. Quer dizer, assim, não é que não é evidente, tá? Pra gente é, mas na verdade existem geometrias que o cara afirma. Numa reta existem apenas dois pontos. Então veja, é uma verdade que ele quer que você aceite para aquela geometria que está fazendo, ou para aquela parte da matemática. Ele está afirmando, olha, na minha geometria, numa reta e fora dela, existem infinitos pontos. É uma verdade que ele está afirmando e você não vai discutir, não tem que provar. Estou criando uma geometria que num plano e fora dele existem infinitos pontos. Então são postulados, são regras da existência de pontos dentro e fora de uma reta e fora do plano. Postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Três pontos não colineares determinam um único plano. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai dar mais uma olhada. O que é determinação? Para a geometria, determinar um objeto significa ele existe e é um único objeto. Então qual que é o postulado da determinação? Dois pontos determinam uma reta, né? Cuidado. Pega esse pontinho aqui, ó. Dois pontos distintos. Pega esse pontinho. Pega outro ponto. Pronto, peguei em cima dele. Espera lá, mas se eu peguei em cima dele, eu não sei para onde está a reta. Percebeu? Por isso tem que ser dois pontos distintos. Agora, pega um outro ponto, então, fora daquele lugar. Pronto. Liga os dois. Agora eu tenho certeza que é dessa reta que eu estou falando. Então, quando eu falo determina, eu tenho certeza de qual objeto está sendo falado. Tá bom? Então, para determinar, para ter certeza da reta, dois pontos distintos determinam, me dão certeza de qual reta eu estou falando. E para um plano, três pontos distintos determinam um plano? Ah, três pontos distintos. Não, cara, calma lá. Você pode pegar três pontos distintos, mas eles estarem alinhados. Aí você só vai ter uma reta, você não sabe para que lado está o plano.
Por isso você tem que pegar 3 pontos distintos e não alinhados. Isso aqui também pode ser chamado de uma palavra só, não, uma palavra não, só não, num conceito só, pontos não colineares. O que é colinear? Co mesmo, linear, reta. Então eles não estão na mesma reta. Isso que quer dizer pontos não colineares, tá? 3 pontos não colineares, ou distintos não alinhados, é também num plano. Por quê? Porque quando você liga os 3, forma um triângulo. Ué, se você desenhou um triângulo, desenhou aonde? Numa folha, vamos dizer assim, né? Então, se tem uma folha ali, tem um plano que passa por essa região que você desenhou o triângulo. Mas tem outro plano? Não. Se tiver outro, vai estar exatamente em cima desse. Ou seja, é o próprio plano. Só tem esse plano que passa por esse triângulo. Tá bom? Há alguns conceitos que você vai precisar para trabalhar durante toda a geometria aí. Semirreta. Quando você pega uma reta, escolhe um ponto. Aí vai para um lado, bota outro ponto. Aqui eu tenho, por exemplo, a semirreta PA. Cara, se eu falo semirreta PA, eu tenho certeza que eu estou falando desse pedaço. Se eu falo semirreta PB, eu tenho certeza que eu estou falando desse pedaço. E ó, olha a ordem. Uma coisa é eu falar semirreta PA, outra coisa é eu falar semirreta AP. O que é semirreta AP? Começa no A e vai para o lado do P. Beleza? Então, semirreta é a metade de uma reta. Tá bom? Grosso modo falando. A notação que você já viu é só pegar os pontos e botar a flechinha para dizer que é semirreta. Cadê? Segmento de reta. Quando eu quero pegar um pedaço da reta, como é que eu represento isso? Tá aí, ó. Se eu vou ligar do A para o B, eu quero só esse pedaço da reta, a gente representa com um traço em cima. Tá bom? Este é o segmento, o pedaço da reta AB. Se eu quiser dizer que é uma reta, a reta AB, eu boto as flechinhas para os dois lados. Tá joia? Uma coisa curiosa, não é só essa notação que tem, tá? Tem outras notações que os caras vão usando. Se o vestibular falar que é uma outra notação, aceita. Mas se você precisar de uma, essa é a mais usada. Semiplano, sempre que eu pego um plano, qualquer reta que eu traçar nele vai dividir em 2 semiplanos. Tá joia? Continua sendo infinito, tanto o plano quanto o semiplano. Beleza? E o semi-espaço. Cara, sabe o espaço que a gente vive, todo espaço? Faz de conta que ele é esse cubo aí. Quando eu passo um plano qualquer do semi-espaço, eu divido esse semi-espaço em 2 semi-espaços infinitos. Ou seja, o tamanho, entre aspas, é igual. Mesmo que eu traçasse esse plano aqui, dividindo nesse lugar, eu teria 2 semi-espaços iguais. Professor, esse não é maior que esse? Lembra que eu estou usando uma figura para te desenhar, representar o espaço. Não esqueça que o espaço, a fronteira final, essas são as missões da nave Enterprise, o espaço é infinito, gente, ele se prolonga infinitamente, assim como o plano e a reta. Tá joia? Então, qualquer plano que eu pegar e dividir, mesmo que eu pegar esse plano assim, ó, lá e lá, eu divido em 2 semi-espaços iguais, porque são infinitos. Bom, para continuar então a ideia, posições relativas ao objeto. Ponto com todo mundo, ponto com reta e ponto com plano. Um ponto e um ponto ou está um fora do outro, distinto, ou está um em cima do outro, pontos coincidentes. Ponto com reta, ou ele está em cima da reta ou está fora. Quando está em cima, perdão, pertencente, quando está dentro da reta. Quando está fora, não pertencente. Ponto com plano, mesma coisa. Quando ele está dentro, pertencente. Quando ele está fora, não pertencente. Gente, eu fiz o ponto redondinho assim maior para você enxergar, mas lembre-se, o ponto não tem dimensão. Posições agora relativas de reta com reta. Se as retas são coplanares e estão no mesmo plano, quando elas se cruzam são chamadas de retas concorrentes. Quando elas não se cruzam, são chamadas de retas paralelas distintas. Por quê? Porque eu posso pegar uma reta bem em cima da outra reta que eu peguei. Mas não é a mesma? Então, é a mesma, mas não é. Entendeu? Então você tem essa loucura aí da geometria de posição. Retas coincidentes quer dizer que é a mesma reta, mas ele pegou uma reta em cima da outra reta que não é outra reta. Como assim, professor? É isso mesmo. Retas coincidentes está falando de uma reta em cima da outra que é a mesma reta. Paralelas coincidentes, que é como se fosse assim, ó, fala para a pessoa, pensa uma reta, ele pensou. Aí você pensa outra, aí os dois pensaram a mesma reta. Então são objetos diferentes na cabeça de cada um, mas ficou sendo a mesma reta. Então são as retas coincidiram de ser a mesma. Mais ou menos nesse sentido aí, tá joia? Quando as retas não são coplanares, eu vou pegar um cubo para você ter uma ideia. Pega uma reta aqui
por exemplo, passa por um dos lados do cubo. Pega uma reta que passa pela base do cubo. Repara que elas não estão no mesmo plano. Tá? Elas não são paralelas. Quando elas não estão no mesmo plano, não são paralelas, elas são ditas retas reversas. Tá? Opa, falhou aqui. Retas reversas. Bom, se não está no mesmo plano, já fala que é reversa, gente. Já automaticamente vai ser reversa. Se estiver no mesmo plano, ou é coincidente, ou é paralelo distinto, ou é concorrente. Agora, se além de tudo elas são reversas, mas quando eu vejo a sombra de uma delas sobre a outra, pega essa reta aqui. Quando você olha a sombra dela sobre a outra, a projeção que a gente chama, né, vai fazer 90 graus uma com a outra. Lembra que no cubo faz 90 graus as faces. Isso aí, então, vai ser chamado de retas ortogonais. Tá? Não é perpendicular. Cuidado. Perpendicular é quando o objeto faz 90 graus encostando no outro. Se não encosta, você só pode chamar de ortogonal. E posição de reta com plano? A reta, eu peguei também um objeto aqui, colocado no plano da base. A reta que passa por uma das faces, da face de cima do paralelepípedo, no caso, né, essa caixinha de sapato, ela é paralela ao plano. Ela nunca vai intersectar o plano. Quando ela está dentro do plano, ela é chamada de reta contida no plano. E quando ela passa furando o plano, ela é chamada de reta concorrente ou secante. Tá? Passou furando o plano. Beleza? Então são nomes que a gente vai precisar para construir os objetos aí. E plano com plano? Quando eles se cortam, são planos secantes. Perceba que a intersecção deles é uma reta. A reta continua depois do plano por quê? Gente, plano é infinito. Eu prolongo quanto quiser, reto eu prolongo quanto quiser. É para o desenho caber aqui no slide, tá? Se eu pegar um plano e pegar outro que não cruza com ele, paralelos, distintos, porque se tiver um em cima do outro, são paralelos, coincidentes ou apenas coincidentes. Tudo bem? Então, ó, questãozinha que os caras gostam de colocar para isso aí, questão mais teórica. Duas retas que não têm pontos comuns, sempre são paralelas? Ah, é verdade, ó, sempre são paralelas. Gente, isso são paralelas distintas, tudo bem? Mas você não lembra de nenhuma outra reta que não tem ponto em comum, sem ser paralela? São as chamadas retas reversas. Elas não têm ponto em comum. Pega essa reta aqui, pega essa reta aqui. Elas não vão se cruzar. Não tem ponto em comum e não são paralelas. Então essa afirmação é falsa. Ok? Beleza? Próximo. Opa. Próximo. Duas retas distintas sempre determinam um plano. Lembra que para determinar um plano tem que ser 3 pontos distintos? Então pega duas retas distintas. Ah, vou pegar paralela com paralela. Se você conseguir pegar 3 pontinhos de forma que apareça um triângulo, beleza. Você determinou um plano. Só que tem que ser uma coisinha. O plano que você determinou tem que conter os objetos de onde foram tirados os pontos. Como essas retas são paralelas, elas estão no mesmo plano do triângulo. Agora, se eu pegar retas concorrentes, eu consigo formar um triângulo pegando 2 pontos em uma e 3 pontos na outra. De novo, retas concorrentes estão no mesmo plano. Então elas determinam, eu tenho certeza que aqui vai passar só um plano em cima desse triângulo, que é a própria condição de determinação. 3 pontos distintos e não, aliás, determinam o plano. Agora, tem algum outro caso de retas distintas que posso tentar gerar um plano? Mais uma vez, gente, retas reversas. O que acontece com as retas reversas? Aqui tem um problema. Aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui. Vou formar um triângulo, né, fazer de verdinho. Então aí passa um plano. Só tem um problema. O plano que passa por aqui, ele pega aquela reta lá, mas essa reta não. Essa reta aqui, ela fura o plano e passa para fora aí do slide. Ela está contida no plano? Não. Não existe um plano que passa ao mesmo tempo por retas reversas. A definição de retas reversas não são coplanares. Então não basta ser distinta, tem que ser distintas e coplanares. Então aqui é falso e aqui também é falso. O que mais? Uma reta pertence a infinitos planos distintos? Sim. O que você faz? Imagina aqui uma reta, um plano passando por essa reta, agora eu passo outro plano por essa reta. Agora eu passo mais um plano por essa reta. É como se fosse você pegar o seu caderno e abrir várias folhinhas dele, entendeu? Como se fosse um asterisco tridimensional, entendeu a ideia?
Então assim, você já percebeu que essa geometria é um pouco, né? Pô de louco, mano. E tem gente que usa drogas, né, gente? Pra que você tem geometria espacial para estudar, né? Então uma reta pertence a infinitos planos distintos ao mesmo tempo. Sim, isso é verdadeiro, isso é venéreo. O que mais? 3 pontos distintos sempre determinam um plano. Ah, é verdade, acertou, miserável. Não, distintos e também não alinhados. Os caras adoram essas pegadinhas, o cara vai babando marcar o negócio, cara. Então aqui é falso, falso, verdadeiro e falso. Tem que ser distinto e não alinhado, ok? Duas retas coplanares distintas são paralelas ou concorrentes. Coplanar pode ser reversa? Não. Quais são as condições de retas no mesmo plano? Concorrente, paralela distinta ou paralela coincidente. Como ele falou que elas são distintas, só pode ser um desses dois casos aqui, ok? Então essa afirmação também é venérea, beleza? Bom, o que mais tem chance de cair no Enem, gente? Projeção ortogonal ou ortonormal. O que é projeção? É uma sombra. Quando fala ortogonal, ela é uma sombra que chega fazendo 90 graus com o local de projeção. Como se fosse a sombra gerada pelo Sol, tá? O Sol ao meio-dia, desculpa. Projeção de um ponto. Imagina um ponto no plano. Traça a retinha que chega fazendo 90 graus com o plano de todos os lados que você olhar. Para você perceber isso, ela tem que ser perpendicular a duas retas concorrentes naquele ponto que é a sombra do ponto que você jogou. Isso é a projeção de um ponto. Uma reta, você vai pegar a reta que está, pode ser secante, pode ser inclinada em relação ao plano não, é secante, paralela, faz a sombra dela como se o Sol estivesse ao meio-dia. Projetou ali. Essa é a projeção de uma reta. Vai ser uma própria reta, né? De um ponto a um ponto. De uma reta a uma reta. Uma figura. Você vai pegar alguns pontos principais, no caso de polígono é fácil, pega os vértices, e faz a sombra desses caras na figura do plano. Faz as sombras ortogonais, a projeção ortogonal aqui, a projeção ortogonal aqui, a projeção ortogonal aqui, de qualquer lado, né, 90 graus, se olhar. E você vai ligar e vai ter a projeção da figura sobre o plano. E projeção ortogonal de um segmento, um caso particular. Se o segmento estiver paralelo, vai ter exatamente o mesmo tamanho a sua projeção. Se ele estiver inclinado, a projeção dele vai ser menor. É só você perceber que se fechar um triângulo aqui, esse lado fica maior, a hipotenusa, esse lado é um cateto. Então a projeção é menor do que o segmento. E se ele estiver perpendicular à direção do plano, a projeção dele vai ser um pontinho. Tá? De vez em quando os caras podem perguntar isso, mas pode perguntar também do jeito mais legal. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E assim, por último, o conceito de distância. Lembra que é distância? Distância é o menor caminho de um lugar até outro. De um ponto a uma reta. É um segmento que chega fazendo 90 graus. Sai do ponto, chega a 90 graus na reta. De um ponto ao plano, mesma coisa. Menor caminho do ponto ao plano. Chega fazendo, a sombrinha que a gente acabou de falar, chega fazendo 90 graus. Se eu passar uma reta aqui, faz 90 graus. Passo outra reta concorrente a essa, faz 90 graus. A linha de projeção do plano, do ponto, perdão. E esse tamanho que faz 90 graus de todos os lados, isso aqui é a distância do ponto ao plano. Menor caminho possível para sair do ponto e chegar ao plano de projeção que você quer. Entre retas paralelas, pega um ponto de uma delas e faz a distância até outra, como nós fizemos ali agora há pouco, quando tinha só um ponto e uma reta. Por que não fala a distância de retas concorrentes, gente? Porque a distância é definida como sendo o menor caminho de um objeto a outro. O menor caminho, o menor tamanho de um objeto a outro é de um ponto ao ponto que está em comum, ou seja, é zero. Então não se fala distância de retas concorrentes por causa disso. De reta a plano, a reta tem que ser paralela, né? Senão a distância vai ser zero. Então cai no caso de retas paralelas que a gente acabou de falar. De plano a plano, também tem que ser planos paralelos, só pegar a distância de um ponto, a projeção dele lá embaixo, e de uma reta reversa a outra. Você vai pegar o menor caminho possível de uma reta até outra. Aqui faz 90 graus de todos os lados. E aqui faz 90 graus dos dois lados. Tá? Aí você vai ter a distância entre as retas reversas. Beleza? Ângulo de uma reta com um plano. Você pode fazer isso em geometria espacial para descobrir o ângulo de uma face com outra face. Faz a projeção da reta no plano e faz a abertura entre essa projeção e a reta. Perceba, cara, que essa projeção não pode ser mais para o lado aqui, nem mais para o lado lá, tá? Ela tem que ser a projeção ortogonal, ou seja,
ela vai fazer 90 graus com o plano de todos os lados que você olhar a projeção. Tudo bem? Então, projeção tem que fazer 90 graus com o plano de projeção, perdão, né? E para fazer o ângulo você vai depender desse conceito. É uma coisa meio abstrata, gurizada, mas assim, vai usar mais em figura espacial, não vamos usar muito com plano não. Mesmo assim, para brincar um pouquinho, entender a ideia. Dois planos π1 e π2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, ó, este ângulo aqui, entre eles, o menor ângulo, né, é de 60 graus. Se uma reta é ortogonal a π1, então ele falou ortogonal, que é 90 graus. Vamos falar que isso aqui é o π1. Aqui faz 90 graus com o plano. Beleza? Então ela forma com o π2 que ângulo? Qual é esse ângulo aqui? Ó? É o que ele está querendo saber. Repara que com isso, você tem o quê? Vamos continuar a prolongamentação aqui. Ó. Continua a prolongamentação. Que figura que é essa aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo. 90 graus, 60 graus, quanto é que vai ser o x? Para completar 180, falta 30 graus. Então, por que é importante essa geometria de posição? Para você ter essa noção espacial das coisas. Né? Os homens levam mais vantagens que as mulheres. Gente, isso aí não é sexismo, tá? Só você ver. O cara vai tirar o carro da garagem. O que ele faz? Tira, beleza. A mulher vai tirar o carro da garagem. Sai arranhando. Vai embora arranhando, né? Por quê? Biologicamente comprovado, a visão espacial do homem é, na média, melhor que a da mulher. Ah, o cara dirige melhor que a mulher. Não falei isso. Pode ver que o seguro de carro é mais barato para a mulher. Por quê? A mulher faz isso, ela dá um risquinho, dá uma batidinha, né? O homem não, o homem, ele se acha o melhor piloto do mundo, né? E sempre quando bate, regaça o carro. Então, tô falando que ninguém é melhor que ninguém não, né? Mas se for tirar o carro da garagem, peça pro colega. For fazer o seguro ou for viajar, deixa a mulher dirigir, porque a mulher dirige com mais segurança que o homem. Bom, e para finalizar então, um exemplo de aplicação de geometria espacial de posição no Enem. O Enem está gostando muito desse tipo de exercício, tá? Que é mais ou menos a ideia de fazer a sombra, a projeção, que ele mais está colocando aí da geometria espacial de posição. Gangorra é o brinquedo que consiste em uma tauba longa, estreita e equilibrada e fichada no seu ponto central, chamado pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se na extremidade e alternadamente funcionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta. Gente, o cara está explicando como é que usa uma gangorra. Para, né? Você não brincou de gangorra, meu amigo? Desiste. Vai viver a vida. Vai, Forrest. Corre, Forrest. Então, considerar a gangorra representada na figura em que os pontos A e B são equidistantes do pivô. A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra. Quando se encontra em movimento, é qual? Então, eu vou aumentar o desenho para você entender a ideia. O que você tem aqui? Ponto fixo. O que você tem aqui? Um ponto móvel. Se é um ponto fixo e essa distância não muda, gente, que figura que vai aparecer quando esse troço anda? Vai se descrever um arco de circunferência, certo? Ah, então a trajetória é isso. Pera lá, ele não quer saber a trajetória do ponto no movimento. Ele quer saber a projeção disso sobre o plano do chão. Repara que quando o cara está aqui, a sombra dele é esse ponto. Quando está aqui, a sombra dele é esse ponto. No ponto mais afastado possível, quando estaria paralelo ao plano, é esse ponto. Então, quando você olha a sombra no plano do chão, ela está fazendo esse movimento, para frente e para trás, quando a gangorra sobe e desce. A mesma coisa acontece com A, né? Ele vai fazer isso aqui e isso aqui, isso aqui e isso aqui. Esse movimento é o movimento, a trajetória do ponto. Cuidado, não é a trajetória. Ele quer a projeção das posições da trajetória no plano do chão. Então, cada pontinho vai cair numa linha, num segmento de linha reta. Joinha? Então, esse é um exemplo que os caras podem colocar na questão do Enem. Tá? Tem também já o do Globo da Morte, que já viu aí. E aí você vai ter que ir treinando. Tem vários outros exercícios para você treinar essa ideia de projeção. Resposta seria a letra D de jeans. Joinha? Aqui, pera lá. E lembre-se, de onde menos se espera é que não sai nada mesmo. Beleza? Gente, foi um monte de informação, eu sei disso, né? Passei muita coisa assim, de certa forma, um pouco rápido. Por quê? Foco, Enem. O que o Enem gosta de fazer? Projeção sobre plano ortogonal. Projeção ortogonal sobre plano, perdão. Treine e enxergar isso, vendo sombra de objetos, desenhando figura como se fosse projeção, a sombra do meio-dia,
tá? Veja a projeção da sua mão, brinca com aquele negocinho de fazer patinho na luzinha assim, né? Ó o patinho, beleza? Como eu já disse, é prática, cara. Quanto mais você fizer, mais chance tem de você encontrar uma situação que vai fazer no vestibular depois. Joinha? É um assunto chato, mas aí você garante uma ou duas questões do Enem. Para quem vai fazer vestibular concorrido, isso é importante. Mesmo para quem não vai fazer, eu considero uma questão, de certa forma, fácil. Se você treinar um pouquinho, você vai conseguir resolver. É um assunto fácil para você deixar de lado. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais.